Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 22. Discurso de Jesus sobre o pão da vida. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que Jesus não tinha subido com seus discípulos na única barca que lá estava, mas que eles tinham partido sozinhos. Nesse meio tempo, porém, outras barcas chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois do Senhor ter dado graças. E reparando a multidão que nem Jesus nem os seus discípulos estavam ali, entraram nas barcas e foram até Cafarnaum à sua procura. Encontrando-o na outra margem do lago, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, buscais-me não porque vistes os sinais, mas porque comestes dos pães e ficastes fartos. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará, pois nele Deus Pai imprimiu o seu sinal. Perguntaram-lhe: que faremos para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Perguntaram eles: que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que realizas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, segundo o que está escrito: deu-lhes a comer o pão vindo do céu. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe eles: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus replicou: eu sou o pão da vida. Aquele que vier a mim não terá fome, e aquele que crer em mim jamais terá sede. Mas já vos disse: vós me vedes e vós não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vier a mim não o lançarei fora, pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas que o ressuscite no último dia. Esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam então dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desci do céu. E perguntavam: porventura não é ele Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como, pois, diz ele: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Assim, todo aquele que ouve o Pai e é por ele instruído, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, pois só aquele que vem de Deus, esse é que viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desci do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. A estas palavras os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua carne? Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é deveras uma comida, e o meu sangue deveras uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Igualmente como o Pai me enviou, vive, e eu vivo pelo Pai, assim também o que me come viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu.
não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, ouvindo-o, disseram: Isso é muito duro. Quem o pode admitir? Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam por isso, perguntou-lhes: Isto vos repugna? Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde ele estava primeiro? O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Mas há alguns entre vós que não creem, pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Ele prosseguiu: Por isso vos disse: Ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens palavras da vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Jesus acrescentou: Não vos escolhi em número de 12? Contudo, um de vós é um demônio. Ele se referia a Judas Iscariotes, filho de Simão Iscariotes, porque era quem o havia de entregar, não obstante ser um dos 12. Se você gostou deste conteúdo, considere inscrever-se em nosso canal, deixe seu like, ative o sininho e comente. Obrigado.